Bom, nessa videoaula, família, só para continuar aqui, para a gente não perder aquele raciocínio da última videoaula, tá certo? A gente vai estar fazendo um teste que é muito importante quando você tem um problema, por exemplo, no cristal oscilador. A gente vai falar um pouquinho do cristal oscilador. Isso aqui é importante, ó. Cristal oscilador. Como que eu faço para me entender quando o cristal tá causando algum defeito no circuito? Algum conflito, membrana não funciona, display não funciona, ou o próprio micro aqui, ele está colocando a placa no modo de proteção. Então o que a gente vai fazer? Vou estar pegando uma placa que está funcionando normalmente e vou remover o cristal. Jamais faça qualquer tipo de remoção de componente da placa e tente ligar a placa se você não tiver conhecimento suficiente, principalmente se for placa de cliente, tá? Isso é importante. Outra coisa, Giovanni, eu queria a sequência das aulas. Ó, se você está assistindo pelo nosso treinamento, isso aqui é aula bônus lá no treinamento. Se você está assistindo pelo treinamento, você continua que você vai ter toda a sequência das aulas, tá? Para você que não está seguindo o treinamento, está fazendo pelo YouTube, é importante você se inscrever nos canais Global Tech Brasil, Mundo da Manutenção, porque estou colocando aleatoriamente nesses dois canais, tá? Aula bônus das placas com fonte linear e fonte chaveada. Então, se você quer pegar a sequência de todo, eu aconselho você fazer isso na sequência, tá bom? Na sequência. Como é que eu faço na sequência? Tem o nosso WhatsApp. Pergunta aí sobre o nosso treinamento, tá? Sobre o treinamento, que aí eu vou estar informando para você como funciona o treinamento. Para você que já está fazendo o treinamento e está vendo essa aula, provavelmente seja bônus, aula bônus. Para quem não está fazendo, é bom você fazer na sequência. Fazendo na sequência, você tem todas as aulas em ordem, tá? Em um único módulo. Isso ajuda bastante. Ok. Aí está o nosso WhatsApp para você que não está fazendo nosso treinamento. Então, a gente vai verificar o comportamento da placa sem um cristal oscilador. Observa que essa placa está funcionando normal. Ó, essa placa está funcionando normal. Vou ligar ela agora. Ela está ligando normal, tá? A gente tem um pequeno problema nesse display, uma pequena falha, mas você vê que ele ainda acende, tá? Ó, o display está acendendo. Ó. Normalmente, se eu colocar a membrana, vai funcionar normal. Agora eu vou estar removendo o cristal oscilador para você acompanhar o comportamento da placa. Tem que desligar, tá? Vou desligar aqui a placa. Com a placa desligada, eu vou fazer a remoção. Pronto, removi. Ó, removi o cristal oscilador. Importante saber o seguinte, não mistura, tá? Você vai ver que você tem cristal, esse aqui, por exemplo, é um cristal de 8 mega, tá? Esse aqui é um cristal de 8. Ó. Esse é um cristal de 8. Você vai pegar cristal de 4 mega. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar a placa para verificar o comportamento. Isso é bom, porque quando você pegar um circuito, nessas condições você vai verificar se de repente é o cristal ou não. Liguei a placa. Você vê que ela nem bipou. Deixa eu ver se o display acendeu. Ó, ela não bipou e simplesmente o display não acendeu. Como eu falei, tem placa que quando você remove o cristal, ela apaga. Como essa aqui, ela apagou totalmente. E tem placa que ela não faz isso. Quando você remove o cristal fora, ou o cristal tem algum problema, ela continua ligando o display, faz o bip, mas ela fica conflitante. Membrana não funciona. Então, veja o comportamento dessa placa. Você vê que ela ficou, estou ligando ela normalmente aqui, ó. Ó, ligando ela normalmente na tomada com lâmpada em série. Ela simplesmente não fez nada. Agora, o que é importante, ela não fez nada, mas a gente vai medir as tensões, tá? Ver se ela alterou, só para você observar, ó. As tensões de saída. Vamos medir pelo menos de 5 volts, que nesse momento o que mais a gente utiliza é os 5 volts. Tá? É a tensão que a gente utiliza com mais frequência. Então, eu vou estar procurando aqui os 5 volts na alimentação aqui do microcontrolador. Olha aí, ó. Normal. Tem os 5 volts.
Você vê que não alterou. Os 5 volts continuam funcionando normalmente. Eu tenho a alimentação do micro normal, tá? Não houve nenhuma alteração na tensão. Porém, na remoção do cristal, o que você observou? Simplesmente, apagou totalmente o display. Mais uma vez, nesse tipo de placa, já peguei placa com fonte linear, que eu removi o cristal fora, simplesmente ela continuou ligando, só que ela conflitava na membrana. Perfeito. Esses são detalhes que você precisa estar ligado, porque são referências, tá, na hora de você descobrir um defeito. Já pensou? Você pega uma placa dessa, você tem todas as tensões. Giovanni, eu tenho tensão de entrada, tensão de saída, está tudo ok, mas a placa não liga. Aí você remove o display, que é de praxe a gente fazer isso quando tem uma situação dessa, mas é um conselho. Antes disso, verificar o cristal. Por isso que eu quis chegar nessa aula. Verifica o cristal oscilador. Geralmente tenho a maioria desses componentes, então o que eu faço? Numa situação dessa eu vou lá e substituo na hora e já faço o teste. Tá? Você vê que é um componente muito simples, mas esse cristal ele é um componente muito importante para o microcontrolador. Tá? O microcontrolador sem o cristal ele não é ninguém. Tá? Então o cristal ele é uma engrenagem importante no funcionamento do nosso microcontrolador. Perfeito, você vê que não acendeu mais nada. Vou colocar de volta o nosso cristal para você observar. E para você ver que a placa está alimentada, observa aqui. Vou trazer para cá nossa tomada. Observa aqui a tomada. Está ligado numa tomada com lâmpada em série. Eu vou causar um curto aqui, porque está ligado aqui. Se estiver ligado direto, você não pode fazer isso. Tá vendo a lâmpada acendendo o máximo? É sinal que a nossa placa realmente está sendo alimentada, como você viu ali na tensão de 5 volts. Jamais faça isso se estiver ligado numa tomada direta. Senão você vai causar um curto. Vou colocar de volta, desliguei aqui, e vou colocar de volta o nosso cristal. Veja o que acontece. Como eu sei que o cristal ele é um componente que trabalha com precisão, ele faz, na verdade, o micro trabalhar igual um relógio, tá certinho. Então, quando você vê conflito ou de repente não liga, já vale a pena verificar o cristal. Você vê que é uma coisa muito simples, muito óbvia. Giovanni, cristal tem lado, Giovanni? Cristal oscilador? Não, ele não tem lado. Mas ele precisa estar oscilando normalmente, senão não funciona. O que eu vou fazer agora? Vou ligar de volta. Ligando de volta. Voltou a funcionar. Tá? Ou seja, esse microcontrolador sem o cristal, ele simplesmente trava totalmente. Então você observou que isso aqui mostra pra gente que quem faz esse controle é o próprio microcontrolador. Ele que controla aqui display, tá? E o próprio comando aqui da membrana. Você vê que não deu nada, ele não liberou nada, não liberou o funcionamento, porque tudo acontece a partir do nosso microcontrolador. Tá certo? Agora uma coisa que é importante, por isso que eu escolhi essa placa, preste atenção nisso aqui agora. Essa outra placa tá aqui, o nosso microcontrolador. Vai mudar de acordo com os modelos. Olha o tamanho desse micro, olha o tamanho desse microcontrolador. Tá? É o cérebro, aqui é o cérebro. Nós temos uma aula do micro, aula completíssima. Aqui fica o nosso cristal oscilador. Tá certo? Essa aqui é uma placa que a gente vai descartar ela porque tem muitas trilhas rompidas. Tá? O que é interessante nessa placa, se a gente observar agora, essa placa é uma fonte linear. Tá? Observe, é uma fonte linear. E essa placa ela não tem o cristal oscilador. E agora, Giovanni? Aí é que tá. Se você pegar fonte linear que não tem um cristal externo, mas ela tem esse cristal interno. Tá? Então existe interno. Pegou placa desse tipo que não tem cristal oscilador externo e você está totalmente apagada, tem todas as tensões, muito provavelmente seja o microcontrolador que está com defeito. Tá vendo? Essa aqui não tem um cristal. Tá? Olha aí, não tem um cristal. Perfeito. Então, nesse caso aqui, se acontecesse isso, seria um problema no micro. Seria um micro que estaria causando esse problema. Pronto. Vamos aqui para a nossa maquete. Observa o seguinte. Só para resumir aqui o que nós falamos.
Você tem tensão de entrada, a placa totalmente inoperante. Não está bipando, ó. Quando você liga a placa, ela já te mostra um sinal pelo bip. Bip! E ela mostra pelo display. Vai acontecer situação de você pegar a placa, você vai ligar, ela mostra para você o bip, mas o display está apagado. Ou ao contrário, ela mostra o display aceso, mas não dá o bip. E aí? Aí você precisa verificar se o problema está no buzzer, tá? Ah, mostrou o display aceso, não bipou e a membrana está ruim também. Ou seja, a membrana está inoperante. Eu digito aqui, não acontece nada. Coloquei minha membrana num testador de membrana, está boa. Você pode ter um problema no micro, tá? Então, isso aqui é importante para você seguir um raciocínio. Você vê que a gente mostrou sem um cristal, tá aqui o cristal. O cristal oscilador, ele precisa oscilar para que o micro funcione normalmente. Tá? Tem uma aula sobre ele também que é top. Então, tá aqui, ó. Tá tudo apagado, imagina, o display está apagado, não bipou, mas eu tenho as tensões necessárias para que funcione, inclusive na pinagem do micro, mas não está funcionando. Você foi lá, trocou o cristal, tá? Trocou o cristal, não voltou a funcionar, tá? Não aconteceu nada. E você tem absoluta certeza, tá? Se você trocou o cristal e não funcionou, você foi remover o display, porque o display ele pode colocar o meu micro no modo de proteção, tá? Então, tira o display fora com muito cuidado e volta a ligar a placa. A placa bipou normalmente, pressionei na membrana, tá tudo ok. Então, o display está em curto. Esse é um dos casos. Ok, Giovanni. Fiz tudo isso. Troquei o micro, troquei o cristal oscilador, tirei o display fora, o display tá bom, fiz o teste, tá? Tá tudo ok, todas as tensões, tenho certeza absoluta que não tem trilha rompida. E mesmo assim a placa não funciona. Você tem um problema no microcontrolador. E nesses casos é muito difícil encontrar microcontrolador. Importante lembrar, microcontrolador é muito difícil apresentar um problema, tá? É muito difícil. Nos casos que eu já tenho pego aqui, a gente está indo aí para 20 anos nessa área. Nos casos que eu tenho pego microcontrolador com defeito, o que era o defeito? Na verdade era porque passou pela mão de algum técnico, tá? Passou na mão de algum técnico e ele simplesmente começou a fazer ressolda aí. Ele soldou um pino no outro, tá? Ele soldou um pino no outro e foi ligar a placa. E o problema nem era no micro, tá? A placa tinha um outro problema, mas ele causou um problema porque imperícia. Isso se chama imperícia na bancada. Então, você está aprendendo para não causar esse tipo de dano, até porque você pode prejudicar o teu colega, tá? E uma coisa que eu sempre falo, se você não entende, não mexa. Aprenda primeiro. Hoje é tão barato aprender que parece piada. Eu sempre falo isso, é tão barato. Quando eu comecei há 20 e poucos anos atrás, não tinha curso, não tinha nada, não tinha o YouTube, não tinha essas aulas maravilhosas que a gente vê hoje, não tinha nada disso. Não tinha um curso tão barato como tem hoje, tá? E hoje, outra coisa, vai fazer um curso, você precisa ter contato com o professor, não é aquele curso automático que a pessoa te joga lá num grupo, você nunca conseguiu falar com o professor nem nada, você fica perdido, porque tem muita coisa dentro do curso, tá, que você vai ter dúvida em relação a alguma coisa e tem que perguntar para o professor. Você precisa ter alguns meses com o professor, isso é muito bom. Lógico que você não vai ter todos os dias, mas se você tiver aí 2 vezes na semana, 1 vez por semana, poder conversar com ele, ali pelo WhatsApp, trocar ideia, o que está acontecendo, isso é muito bom. Isso vai melhorar muito o percentual de aprendizado. Ok, voltando aqui, ó. Não mexa se você não tem conhecimento. Por quê? Você pega uma placa dessa, está inoperante, você não entende, começa a futucar, começa a mexer, tira componente, coloca componente, pode colocar um capacitor invertido, a polaridade, danifica o circuito. Quando o cliente pegar, que mandar para outro técnico, vai ficar muito mais caro para o cliente, às vezes nem compensa consertar. Tá? É importante ficar ligado nisso aqui. Outra coisa antes da gente passar para a nossa próxima videoaula. Eu vou estar mostrando na próxima videoaula ainda sobre as fontes lineares, tá? Uma informação muito importante que você não pode perder sobre o acionamento e sobre controle de tensão. Acionamento e controle de tensão. Essa vai ser a nossa próxima videoaula em cima das fontes lineares. Tá bom? Um abraço, até a nossa próxima videoaula.